E aí, segunda série, tudo bem com vocês? Bom dia a todos. Vamos lá, mais uma aula, mais um sistema remoto aqui, não estamos presentes, infelizmente. Pensei que nesta altura do campeonato já estaríamos juntos. Acredito que nenhum de nós teríamos noção de que este isolamento, essa situação iria se prolongar por tanto tempo, cara. O trem treta, né? Ninguém esperaria isso. Bom, vamos lá, né? Como de praxe, como sempre inicio meus vídeos, vocês sabem disso. Gostaria de pedir a todos vocês para não esquecer de assinar a lista de presença. O link dela encontra-se aí na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que você tenha nessa aula ou em algum exercício ou alguma coisa que eu fale aqui, você pode me procurar. Você tem vários canais, várias formas, várias possibilidades aí de me procurar. O importante é não passar aí adiante com as suas dúvidas, tá? Hoje nós vamos tratar um pouquinho aqui, falar um pouquinho sobre Cuba. É uma matéria que eu gosto muito. Mudei a cor hoje, tá? Hoje não vou usar vermelho, não. Vou usar Cuba. Vou usar amarelo. Né? Deveria usar vermelho, né? Por ser Cuba, né? Questão do socialismo, mas como gosto de ser ao contrário em tudo, vou usar o amarelo. Lembrando que nós estamos tratando aí do nosso capítulo 4, tá bom? O capítulo 4 da frente A. Volume 2, ok? Focos de tensão na América 2, beleza? Vamos ver um pouquinho de Cuba. Peço até licença para vocês que esta aula hoje será mais uma aula de história. E vocês até me perdoem por isso, até pelas minhas falhas, né? Em tentar dar uma aula como esta. E peço desculpa também, né? Vocês nem falem isso com o professor de vocês, o Sérgio, né? De História, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, porque para entender sobre Cuba, sobre essa questão do socialismo, das tensões que Cuba traz aí para né, a América, nós temos que entender um pouco sobre a sua história, beleza? Então, para parecer aqueles famosos, né, que começam as coisas assim, eu vou fazer minha assinatura aqui. Vamos embora para a aula. Olha só, Cuba. Né? Então, Cuba aí é uma ilha localizada na região do Caribe. Né? Uau, um lugar ótimo para você ir passar suas férias de verão, né? As suas férias aí de final de ano, tá? Ela é bem próxima, percebam, dos Estados Unidos. Se não me falha a memória, ela fica mais ou menos aqui 150, 140 quilômetros de distância dos Estados Unidos. Então, ela é bem próxima dos Estados Unidos. E só de olhar por este ponto, né, da proximidade com os Estados Unidos da América, eu já posso dizer que ela é um importante ponto geopolítico. Ok? Então ela é um importante ponto geopolítico na América Central. Cuba, pessoal, foi a última colônia da Espanha a se tornar independente, aí no fim do século XIX, tá? Fruto da famosa Guerra Hispano-Americana. Guerra essa aí, ó, que ocorreu, cadê minha caneta? Em 1898, a Guerra Hispano-Americana. Esta guerra, como nós sabemos por tudo pelos Estados Unidos, né, da sua história incrível, ela foi forjada pelos Estados Unidos, que acusou a colônia espanhola aí de ter afundado um dos seus navios com uma mina aquática. Olha que incrível, né? E por conta da superioridade bélica dos Estados Unidos, já naquela época, né, a coroa espanhola perdeu a guerra, né, essa guerra hispano-americana, e com isso também perdeu as ilhas aí do Havaí, tranquilo? E por conta disso também vai perder aí Cuba, que nós já vamos discutir logo logo. Então você tem que entender este contexto aí inicial
sobre Cuba. Tá ok? Olha aqui onde fica a famosa base de Guantánamo. Bem ao sul da ilha. Os aviões norte-americanos, eles não podem sobrevoar o espaço aéreo cubano, né? Aqui, ó, eles não têm essa autorização, então eles têm que fazer todo um contorno aqui para poder pousar aqui na base de Guantánamo, sabe? Estava lendo uma vez um estudo aí sobre a questão de aviação, mas isso não tem nada a ver para a aula agora. Então vamos entender mais sobre a história de Cuba nesse contexto que eu falei com vocês da guerra hispano-americana. Então, olha só. Os Estados Unidos aproveitaram neste contexto, né, quando eles tomaram lá as ilhas do Havaí, quando a coroa espanhola perdeu a guerra, os Estados Unidos aproveitaram para declarar a independência da ilha de Cuba. Olha, os Estados Unidos aproveitaram para declarar, aproveitando a proximidade ali. Em seguida, eles ocuparam militarmente a ilha e conseguiram aprovar a chamada aí, a tão conhecida Emenda Platt, e eles aprovaram ela em 1903. Tá? Olha eles aí aprovando a Emenda Platt e olha ali ao lado de vocês. Bem como eles aprovaram, junto com essa Emenda Platt que eu falei com vocês aí, ó, a concessão do território de Guantánamo para os Estados Unidos. Eles estavam concedendo, os Estados Unidos ocupando militarmente esse território, né, e assinando aí essa Emenda Platt, que nós já vamos falar sobre ela, eles estavam concedendo, né, essa parte do território para os Estados Unidos. Nesta Emenda Platt, concedia o direito dos Estados Unidos intervir militarmente em Cuba todas as vezes, percebam, que considerassem, todas as vezes que os Estados Unidos considerassem, né, que os seus interesses econômicos na ilha estavam sendo afetados, além deles poderem restringir, percebam, as relações comerciais de Cuba com outros países. Ou seja, os Estados Unidos iriam definir com quem Cuba deveria comercializar, ou ainda, se Cuba, né, se os interesses norte-americanos não estivessem sendo respeitados dentro do território cubano, eles poderiam agir, inclusive militarmente. Incrível, né? A Emenda Platt foi assinada, né, e aceita pelo governo cubano, porque acho que eles não tiveram opção, né, já que a ilha estava ocupada com um exército americano à época, né, já que os Estados Unidos era militarmente maior, melhor e havia ganhado a guerra hispano-americana. Percebam, Emenda Platt. A Emenda Platt é uma emenda à Constituição que acabava de surgir, né, já que o país se tornava independente, ele se torna independente criando uma Constituição, né? Um país de fora cria uma emenda na sua Constituição. Isso é uma coisa de louco, é só coisa dos Estados Unidos mesmo, né? Ao mesmo tempo que foi criada essa Emenda Platt, né, as melhores terras de Cuba, os melhores locais, eles foram reservados às empresas norte-americanas, né, para as empresas norte-americanas desenvolverem o seu agronegócio, né, já que a ilha aí é uma ilha, né, de certa forma tropical, né, que pode aí favorece aí o desenvolvimento de produtos tropicais, então favorece o agronegócio. E ela foi destinada nessa Emenda Platt, as terras foram destinadas às empresas norte-americanas. Incrível, né? Este fato, por sua vez, ele acabou o quê? Abalando toda a soberania cubana, né? Levando aí os seus cidadãos, obviamente, se eles não têm acesso às coisas, à miséria, impedindo a ilha, o recém-país ali, independente, de desenvolver. Concordam comigo? Né? Então, nesse contexto, eu posso estar ali já no início, no desenvolvimento do país, começam os primeiros movimentos de revolução, os primeiros movimentos revolucionários de
Cuba após a sua independência. E esses movimentos, é claro, eles são de cunho que nós chamamos de nacionalistas, pois o quê? Esses movimentos eles vão desejar o poder, né? Eles desejam alcançar os interesses cubanos, né? Para os interesses para os cubanos. Conseguem compreender? Eles querem tentar chegar ao poder, esses movimentos nacionalistas, para defender os interesses cubanos e não apenas os interesses aí norte-americanos, né? Que é o que está acontecendo aqui desde o início, né? Tudo que está sendo voltado aí desde a independência cubana está sendo para atender os interesses norte-americanos e não do povo cubano. Então, daí nós já temos os primeiros movimentos revolucionários, né, de cunho nacionalista, sobretudo pela assinatura da emenda Platt. Não esqueçam disso, ok? Temendo então que esses movimentos nacionalistas chegassem ao poder, aí eu posso citar, já adiantando um pouco a história e essa emenda Platt em poder, né? Em 10 de março de 1952, essa figurinha linda aí, ó, de dedinho pro alto, em riste aí, olha só. O então presidente de Cuba, esse cara chamado aí, ó, Fulgêncio Batista. Fulgêncio. Opa, escrevi errado, pera aí. Cadê a borracha? Fulgêncio. Escrevi errado, acontece. Porque eu já tô cansado. Já. Fulgêncio Batista. Esse rapazinho aqui, ó. Essa coisinha linda aqui, ó. Tá? Então, temendo que os nacionalistas, esses movimentos chegassem ao poder, em 10 de março, janeiro, fevereiro, março é 3, né? 10 de março de 52, esse 52 ficou meio estranho, né? De 52, o então presidente, né, da época, Fulgêncio Batista, ele deflagra um golpe e implementa, olha que incrível, né? Um país que já está todo detonado, ele implementa uma ditadura em Cuba. Uau, se não pudesse ficar pior, né? Esse cara faz isso temendo que esses nacionalistas, então, esses revolucionários, né, que queriam um presidente, alguém que tivesse, né, que governasse Cuba para o povo cubano, né, temendo que esse pessoal chegasse ao poder. Fulgêncio Batista, então, que era o presidente, ele dá um golpe e assume o caráter ditatorial na ilha. Só que esses militantes não deixam isso barato, obviamente, né? Pois no ano seguinte do golpe aí, que se instaurou a ditadura, no dia 26 de julho de 1953, esse rapazinho aí, olha que bigodinho lindo aí dele, né? Eles vocês devem conhecer. Esse cara aqui tem o nome de Fidel Castro. Esse cara aí, Fidel Castro e seus homens, eles promoveram um assalto ao quartel de Moncada. Esse quartel que está do lado aqui é um quartel do exército. E ele tinha um objetivo, Fidel Castro nessa época, ele novinho aí, quando ele e seus homens, ele promoveu um assalto ao quartel de Moncada, eles tinham como objetivo roubar armas e fortalecer um movimento armado, né, para tentar aí, como tentativa, né, de derrubar a ditadura de quem? Do Fulgêncio Batista, o mesmo lá que deu um golpe, né, que instaurou uma ditadura. E adivinha o que aconteceu? O assalto ao quartel de La Moncada foi um terrível fracasso, pois muitos dos revolucionários eles foram mortos, outros foram presos e muitos deles foram torturados aí. E o Fidel Castro, pessoal, apesar de ter escapado, né, eu digo aí, não ter sido morto, ele foi preso
julgado e condenado, incrivelmente, no dia seguinte da invasão aí do quartel de Moncada, né? E sendo que ele foi enviado para o México, tá? Ele foi enviado em exílio, né? Para o México aí. E o interessante disso tudo aí, que no julgamento do Fidel Castro, esse julgamento dele é considerado aí o seu primeiro discurso, tá? Fidel Castro, que é conhecido na sua vida inteira com discursos belíssimos, tá? Com discursos assim, com palavras, com coisas muito bem ditas, sabe? Com discursos muito fortes, assim, né? E esse julgamento do Fidel Castro é considerado o seu primeiro discurso, porque como ele é advogado, né, ele era, né, porque já morreu, Fidel Castro, ele era advogado, ele fez a sua própria defesa, e o seu discurso, a sua defesa, foi intitulado, vocês já devem ter ouvido falar sobre esse discurso, ou sobre essa frase, ficou muito conhecida, que é o seguinte, ele falou o seguinte: condena-me, não me importo, a história me absolverá. La história me absolverá. E ficou muito conhecido que ele falou o seguinte com o pessoal: pode me condenar, eu não me importo, porque a história vai me absolver, porque a história vai me dizer, na verdade, a história vai dizer, na verdade, né, que eu tô certo, cara, que eu estou lutando aqui, apesar de eu ter assaltado um quartel, eu estou indo atrás aqui, cara, pelo direito dos cubanos, cara. As pessoas estão morrendo de fome, as pessoas que não têm escola, não têm isso, sabe? Então, foi um discurso, assim, tremendo, né? E foi conhecido como o seu primeiro discurso, né? E a sua, vamos dizer assim, libertação, né, para o exílio, né, quando ele chegou no México, ele fundou lá um movimento chamado 26 de julho, tá? Em alusão ao assalto, né, ao quartel de Moncada. Tá? Então, ele foi exilado no México, Fidel Castro, ele foi para lá, e lá ele fundou esse movimento 26 de julho, tá? Em alusão ao assalto ao quartel de Moncada, que foi, na verdade, um terrível fiasco aí, tá? Uma grande... um grande fracasso, né? Porque morreu muita gente, eles não conseguiram o seu intuito e tudo. Mas o interessante é que no seu exílio no México, ele e o seu irmão, né, o Fidel Castro e o seu irmão Raul Castro, eles conheceram este rapazinho aqui, ó, Raul Ernesto Che Guevara. Então, no México, o Fidel Castro, ele organiza um movimento guerrilheiro, né? Esse movimento 26 de julho, ele organiza esse movimento guerrilheiro e também conhece, através do seu irmão Raul Castro, né, o Ernesto Che Guevara. E juntos eles vão elaborar aí um plano para tomar as famosas Sierras Maestras, né, são as serras que tem em Cuba. Tá? E em 1956, a bordo do famoso barco La Grama, tá? Fidel, Che Guevara, Raul Castro, eu acho que eu não lembro, acho que é Alberto Granada, eu não sei se é Alberto Granada ou Cienfuegos, não sei o nome de um desses amigos dele, eu esqueço, eu confundo. Além de outros revolucionários, vamos dizer assim, eles retornaram para a ilha de Cuba, né, para iniciar um movimento guerrilheiro e tentar, né, e derrubar aí o governo do ditador Fulgêncio Batista, né? E entre idas e vindas dessa ida histórica no barco, né, Grama, que eles embarcaram em direção a Cuba, em 1959, eles enfim conseguiram desembarcar, né, na ilha sobre forte confronto com o exército cubano, onde começaram, a partir daquele momento, é importante saber, uma série de ataques ao modo de guerrilhas. Eles começaram a operar ao modo de guerrilhas, tá? Eles ocuparam, né, as florestas, as sierras que existem em Cuba e começaram a operar no modo de guerrilhas, ok? Com o intuito
de enfraquecer o governo, tá? Não foi aquela disputa tradicional de exércitos, ok? Então eles faziam aquele modus operandi de guerrilhas e isso acabava enfraquecendo o governo. Inclusive, eles promoviam aí sequestros de personalidades para chamar a atenção da mídia, né? E eles chegaram a uma época, eles sequestraram até um piloto de Fórmula 1, para quem gosta aí, um cara muito conhecido na Fórmula 1 no passado, obviamente, até hoje, né? Para quem é do mundo aí automobilístico, um cara conhecido como Juan Manuel Fangio. Eles sequestraram esse cara aí como forma de chamar a atenção. E esse movimento, pelo fato de estar espalhado, né, na forma de guerrilha pelo interior, né, ocupando as florestas aí cubanas, né, e as serras, o movimento ganha a adesão dos camponeses, né, já que é um movimento inclusive em prol deles, né, e lembre-se que Cuba né, na emenda Platt, as maiores e as melhores terras ficaram nas mãos dos norte-americanos, né? Então, Cuba, nós tínhamos aí os latifundiários, os grandes latifundiários que concentravam todas as terras, né? Então, esses camponeses, eles viam este movimento dos revolucionários aí, liderado por Fidel Castro, Raul Castro e o Che Guevara, como os salvadores da pátria, né? E eles começaram a aderir e apoiar esses revolucionários, inclusive escondê-los, né, quando o exército aparecia, esse tipo de coisa. E a partir desse momento, né, a partir do momento que esse movimento ele começava a ganhar força no interior, ele se dirigia para a capital. Em 1º de janeiro de 1959 ocorreu a tomada de Havana, a capital de Cuba, onde Fulgêncio Batista, o ditador, fugiu, né, com medinho, e é consagrada a Revolução Nacionalista, né? Olha aí, Fidel Castro ao poder, né? Eles chegaram a Havana, Fulgêncio Batista foge, então é consagrada a Revolução Nacionalista. Eles conseguiram tirar o ditador do poder. Daí é formado um governo, né, que tem prioridades em atender às necessidades, obviamente, dos interesses do povo cubano. Percebam que até agora eu não falei absolutamente nada de revolução socialista. Percebam que eu não falei nada de socialismo com vocês até agora. Eu falei de nacionalismo. Percebam? Então, a Revolução Cubana, primeiro, ela tem um caráter nacionalista. E aí, quando Fidel Castro, aí, né, quando eles chegam ao poder e tomam Havana, né, eles formam um governo para atender os interesses do povo cubano. Em 61, aí, Fidel Castro se torna o primeiro-ministro e ele promove grandes reformas, como ele vai nacionalizar a economia, ele vai fazer o processo de alfabetização da ilha, né? Eu tinha um número gigantesco de analfabetos, né, em Cuba. Então ele começa um processo de alfabetização até hoje. Cuba é conhecida aí por índices baixíssimos de analfabetismo, né? E ele começa uma ampla reforma agrária, inclusive picando o pé em empresas norte-americanas que concentravam aí os latifúndios. Ele começa um processo de nacionalização dos bancos. Óbvio que isso tem um paizinho bem próximo ali que não vai gostar disso, né? Não é verdade? Ainda em 1961, nós tivemos a Conferência dos Estados Americanos, tá? A Conferência dos Estados Americanos em Punta del Este, tá? Punta del Este. E como o Fidel Castro lá tinha adotado aquelas políticas nacionalistas de nacionalização, nesta Conferência dos Estados Americanos em Punta del Este, o governo dos Estados Unidos expulsa a delegação cubana da conferência. E quando o governo norte-americano expulsa a delegação cubana da conferência,
começa a partir daí uma aproximação, olha a palavra para você, uma aproximação de Cuba com um bloco que tinha nessa época aí, em 1961, que era a Guerra Fria, tinha um outro bloco aí que não gostava dos Estados Unidos, União Soviética. E aí, Cuba começa esse processo de aproximação com esse bloco. Tá? Opa, você não gosta deles também não? Ah, também não estou gostando não. Eles expulsaram a gente de um negócio aqui. Então, vamos conversar? Ao passo, pessoal, que Cuba e União Soviética, então, se aproximam, começam esse processo de aproximação, o governo Kennedy dos Estados Unidos, né, na época em 61, eles resolvem contra-atacar, né, já que começou esse processo de nacionalização, de expulsão dos norte-americanos, aí, das empresas norte-americanas de Cuba, eles resolvem contra-atacar. Eles começaram a patrocinar os Estados Unidos contra-revolucionários cubanos. Eles começaram a patrocinar, né, treinar esses contra-revolucionários. Eles começaram a armar, inclusive utilizando a CIA para pegar esses contra-revolucionários e tentar derrubar o governo do Fidel Castro. E o que mais marcou essa contra-revolução que os Estados Unidos tentou, através da CIA, derrubar o governo do Fidel Castro, como resposta à nacionalização que o Fidel fez com as empresas norte-americanas e em resposta à possível aproximação de Cuba com a União Soviética, já que foi expulsa da Conferência Americana, olha só, se deu aí com a tentativa na invasão da Baía dos Porcos. Olha aí a invasão da Baía dos Porcos aqui, ó, uma imagem aqui. A tentativa se deu aí, né, na invasão da Baía dos Porcos, marcando a primeira grande derrota dos Estados Unidos, porque tomou uma traulitada, tá? Então, os Estados Unidos tentou invadir Cuba, né, por essa Baía dos Porcos e tomou ferro, levou tinta, tomou uma sapatada lá, não conseguiu, é igual no Vietnã lá, levou para dentro. Com isso, para que houvesse então um fortalecimento e proteção de Cuba, no dia que os Estados Unidos tentou a invasão da Baía dos Porcos e não conseguiu, o Fidel Castro chegou naquele dia, deu um discurso e falou assim, a partir daquele momento, a partir daquela data, Cuba era um país comunista. Além disso, a partir daquele momento ele estava fundando um partido comunista e Cuba estava ingressando a partir daquele momento em um bloco socialista. Vocês perceberam que Cuba se tornou socialista por culpa dos Estados Unidos, velho? Os Estados Unidos sempre fazendo besteira no continente americano. Esse imperialismo norte-americano, ele me mata de raiva. Ok? Olha aí. Então aqui nessa imagem que eu coloquei para vocês, a invasão, a tentativa da invasão da Baía dos Porcos, não tem como ter muitas imagens, né? Da traulitada que os Estados Unidos... E aqui uma queda de braço, né? Entre Cuba e os Estados Unidos. Só que essa queda de braço foi vencida aqui, ó, por esse rapazinho aqui. E o que deflagrou, né, na entrada de Cuba no bloco socialista, tá bom? Com o ingresso, então, de Cuba no bloco socialista, para escapar de um bloqueio econômico dos Estados Unidos, vou falar mais desse bloqueio aí, um dos acordos assinados entre o Fidel Castro, olha o Fidel Castro aí, já mais barbudinho, vocês viram ele sem barba aquela hora, mais barbudinho, e o Nikita Khrushchev, que era o cara aqui, o líder, o primeiro-ministro da União Soviética na época, foi um dos acordos que eles fizeram entre esses dois aqui, o Fidel e o líder da União Soviética, foi de instalar aqui, ó, em Cuba, eu não sei como é que os caras conseguem ver aqui nessa imagem, né? Mas foi de instalar aí mísseis nucleares, tá? Mísseis esses que pertenciam à União Soviética. Então a União Soviética, a partir desse acordo com o ingresso, né, de Cuba no bloco socialista, a União Soviética começou a instalar esses mísseis lá na ilha. E o serviço secreto americano, a CIA, ele descobriu isso e começou, né, ficou todo doído e começou aí um movimento de maior
tensão, eu já falei com vocês disso, da Guerra Fria, o que levou o mundo aí à beira de uma guerra nuclear, tá? Foi este movimento aí chamada a famosa crise dos mísseis. Essa crise dos mísseis foi a instalação de uma base de mísseis em Cuba como resposta do ingresso de Cuba, né, ao bloco socialista, porque os Estados Unidos tentou invadir Cuba e a Baía, né, dos Porcos, como forma aí de tentar tirar o Fidel Castro do poder. Olha o imbróglio aí, né? E por quê? Os Estados Unidos fizeram aí um bloqueio naval em Cuba em outubro de 1962, olha aí, no auge da Guerra Fria. Esse fato conduziu aí os governos a uma tensão, né, e de quase dispararem um contra o outro aí os seus mísseis nucleares. Olha essa imagem aí, até de uns jornais aí da época, né, do bloqueio. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, na União Soviética, argumentou que a instalação dos mísseis em Cuba, né, veio em retaliação porque os Estados Unidos haviam instalado uma base de mísseis nucleares, né, da OTAN na Turquia. Olha só, e após 13 dias de intenso conflito, o mundo falando, nós vamos morrer, todo mundo vai pro saco, não sei o quê, o governo dos Estados Unidos e da União Soviética, eles entraram em um acordo e os soviéticos eles tiraram os mísseis de Cuba. Em contrapartida, os Estados Unidos teriam que respeitar o governo de Fidel Castro, de modo que não tentariam mais invadir Cuba e teriam que retirar aí os mísseis da Turquia. Então, esse bloqueio de Cuba, né, quase resultou aí, esse bloqueio naval, né? Os Estados Unidos bloqueou Cuba com os mísseis. Hoje existe um bloqueio econômico de Cuba. Os Estados Unidos bloqueia economicamente Cuba, sabe? Não comercializa e não permite que países que tenham relações econômicas com os Estados Unidos de comercializar com Cuba, sabe? E olha o caos que quase chegamos. Olha os jornais da época aí, olha, decretado o bloqueio de Cuba. Kennedy revela a existência de armas nucleares na América. Em dramático discurso anuncia que serão impedidos todos os carregamentos militares para Cuba, mesmo com risco de guerra. Por exemplo, nós vamos morrer, né? Mas nós vamos impedir que chegue lá. Né? Kennedy ordena o bloqueio naval de Cuba para impedir que Castro continue recebendo armas russas. Incrível, cara. Incrível a que ponto nós quase chegamos, né? Por conta dessas tensões, né, sobretudo aí por intervenções norte-americanas, né? Lá em estado de alerta as tropas dos Estados Unidos em todo o mundo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? A nossa aula aí sobre os fatores que levaram aí à revolução e ao socialismo e à tensão em Cuba. Eu me despeço de vocês. Como eu disse a vocês, ele sempre fez belos discursos. Um discurso muito forte do Fidel Castro na ONU. Ele tem 3 minutinhos só. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Para que serve o mundo? Percebam o que ele falou na ONU. E percebam que muitas vezes ele tocou em assuntos com as nações ricas e elas se calaram. Em alguns momentos elas bateram palma, né, quando não era diretamente a ela. E quando era direto, todos se calavam. Olha esse discurso. Espera aí que eu vou colocá-lo. Só um minutinho. Vamos lá, agora acho que deu. Vamos ver. Olha lá. Se habla con frecuencia de los derechos humanos. Pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70?
¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Hablo en nombre... Ué, que deu, gente? De los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Todo mundo caladinho, percebo. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. Sempre foi muito famoso, sabe, pessoal, por ter esse tipo de discurso, tá? Então, eu agradeço vocês a participação nessa aula aí, a paciência por ter assistido e até a próxima. Valeu, muito obrigado aí.